Deuteronômio, capítulo de número 8. Amados irmãos, encontraram? Capítulo 8. Vou ler. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a vossos pais. Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romoeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, na casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de escura e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós,
assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Irmãos, esse texto, ele registra o momento em que Israel está prestes de entrar na terra prometida. Ele estava ali à porta de entrada de Canaã, após uma peregrinação de 40 anos pelo deserto. Moisés, antes desse acontecimento e da sua morte, ele faz alguns discursos para lembrar o povo de que do que Deus já havia feito a eles e do que Deus ainda iria fazer a eles. Então, Deuteronômio é o registro desse discurso. Todo o livro, ele narra esses discursos que Moisés fez ao povo, já no final da sua vida, e quando o povo estava prestes a sair do deserto e entrar na tão sonhada e prometida terra prometida. Esse texto trata de uma exortação para que o povo não esquecesse de Deus, das suas bênçãos, principalmente quando tudo estivesse bem na vida deles, quando eles estivessem fartos, quando eles estivessem habitando em boas casas, quando eles estivessem gados, plantações, quando eles estivessem bem. Esse texto era exortação para que eles não se esquecessem do bem que Deus já havia feito a eles, tanto em libertá-los lá atrás do cativeiro do Egito, quanto bem da proteção e de guardar, proteger, dar livramento, conservar com vida durante aqueles 40 anos ali no deserto. Então Moisés estava dizendo: olha, não se esqueçam do Senhor. Essa também é uma palavra para nós, não nos esquecermos do Senhor em nenhum momento da nossa vida. Então, irmãos, eu queria olhar para esse texto com os irmãos e meditar nele com essa temática: não nos esqueçamos de Deus em nossa vida. Primeiro, destacar aqui o primeiro ponto: não esquecer é obedecer. Moisés, ele fala isso ao povo, que a forma deles não esquecerem de Deus era estar obedecendo a Deus, porque se eles esquecessem de Deus, eles iam deixar de obedecer a Deus. O versículo 1 ele já começa dizendo assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Olha, vocês tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que eu ordenei a vocês, mandamentos de Deus. No versículo 6, ele diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. No versículo de número 11, ele ratifica esse pensamento dizendo: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno. Então, irmãos, em nosso texto aqui, que nós lemos, há esses versículos em que a mensagem de Moisés é essa, se resume a isso, dizendo: não esqueça do Senhor, e vocês não vão se esquecer do Senhor se vocês continuamente obedecerem os mandamentos do Senhor. Moisés exorta o povo a não se esquecer do Senhor, e esquecer-se de Deus, irmãos, é deixar de guardar ou cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos do Senhor, como ele bem disse aí. Moisés, se você observasse, ler o livro de Deuteronômio por completo, observando isso, você vai ler que ele bate nessa tecla muitas vezes, de que o povo deveria obedecer ao Senhor
porque essa era uma preocupação de Moisés, de que o povo, quando entrasse na terra prometida, e de que eles estivessem diante daquilo que eles nunca tiveram, eles esquecerem de Deus. O povo estava saindo de um deserto e entrar numa terra ampla, frutífera, rica, próspera, bela. E essa era a preocupação de Moisés, de que o povo não se esquecesse de Deus quando eles estivessem diante de tudo aquilo, quando eles estivessem em posse de tudo aquilo que era deles por herança, que Deus havia prometido por Moisés, e Moisés havia dado a Abraão, e Abraão havia dado tudo aquilo ali. E deixou de tu colocar a planta dos teus pés, será dos teus descendentes. E havia chegado esse momento, e essa era a preocupação de Moisés. Então Moisés estava dizendo: olha, a forma de vocês não se esquecerem de Deus é vocês obedecerem os seus mandamentos, é vocês obedecerem os seus conselhos, seus juízos, estatutos. E ele, no capítulo 10, se você virar a página aí um pouquinho, 10, 12, diz assim, 12, 13: agora, pois, novamente Moisés está exortando a obediência. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e os ame e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Moisés, ele continua exortando o povo, falando: olha, que Deus quer que você, andes no caminho do Senhor, ame Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E assim, se você agir com esse amor a Deus, você vai obedecer seus mandamentos. E é uma forma de você não esquecer do Senhor. No capítulo 11, versículo 1, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos os dias, guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. No versículo 8, desse mesmo capítulo 11, ele diz, continua: guarda, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. E aí no versículo 13, ele continua dizendo: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei chuvas, versículo 14, da vossa terra, e o seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Então, irmãos, Moisés está lembrando o povo, ele está batendo nessa tecla, ele está insistindo com o povo, dizendo: olha, obedeçam ao Senhor, obedeçam os seus mandamentos, porque essa é a forma de você estar sempre lembrando do Senhor e não se esquecendo dele. Deus, irmão, está em sua palavra, e não adianta aproximarmos de Deus com linguagem de bajulação, sem obediência. O que Deus quer de nós é obediência. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo de número 7, onde Jesus ali, ele está no Monte das Oliveiras, fazendo o discurso do seu famoso sermão, o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, onde ele está ali exortando o povo à obediência. E ele diz no versículo de número 21, onde ele está repreendendo, falando sobre os falsos profetas.
E ele diz no versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então o desejo de Deus é isso, irmãos, é que nós obedeçamos a Ele, façamos a sua vontade. O verdadeiro amor para com Deus é demonstrado pela obediência. João, o apóstolo, ele falou isso, né? Ele escreveu isso daquilo que Jesus havia falado. Jesus, ele também repetiu e falou sobre isso. João capítulo 14, e você lê um pouco mais à frente aí, no versículo 23 e 24, João 14, 23 e 24, ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E ele continua ainda no capítulo 15, no versículo 12, dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então olha que está tudo associado à obediência à palavra de Deus. Então, irmãos, quem ama, obedece. Quem ama, procura agradar. Então isso era que Moisés estava tentando imprimir na mente e no coração daquele povo, que eles deveriam obedecer a Deus. E a forma de obediência, né, a forma de não esquecer a Deus, que ele não esquecesse de Deus, e que a forma dele não esquecer era obedecer. E obediência amorosa, em amor, não por mera obrigação, mas por amor. E aí, segundo ponto, eu quero destacar aqui, que não esquecer é recordar do que Deus já fez. Moisés, ele disse, olha, a forma de vocês não esquecer de Deus também, primeiro, é vocês obedecerem a Deus. É obediência amorosa, por amor a Ele. Segunda forma de vocês não esquecerem de Deus, é vocês lembrar do que Ele já fez por vocês. É lembrar do que Ele já fez por vocês olharam para o retrovisor, olhar para trás e ver o cuidado de Deus por vocês. O capítulo 2, o versículo do nosso texto básico, que é Deuteronômio 8, o versículo 2, assim, recordar-te-ás, está dizendo para ele lembrar, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, está dizendo, olhe para trás, durante esses 40 anos, lembra do que o Senhor teu Deus te guiou, e ele diz, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um pai disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Irmãos, há um ditado popular que diz que recordar é viver. Nem sempre isso é verdade. Muitas vezes nós precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo que Deus tem para as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, ele traz esse princípio dizendo, olha, esquecendo-me do que para trás, ficou avanço para a frente, né? Olhando para Cristo, prossigo para o alvo, né? Que é Cristo, que é a salvação. Então, irmãos,
esse passado de erros, de fracassos que nós tivemos ou que às vezes temos, tem que ser esquecido. Lembre-se do que disse o profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Moisés, ele pede ao povo que se lembre do que Deus havia feito no passado. Lembra do Senhor, olhe para trás, para esse deserto, 40 anos que vocês estiveram lá, Deus cuidou de vocês, Deus guiou vocês, Deus não permitiu que a roupa do corpo de vocês se estragasse, Deus não permitiu que nem seus pés inchassem durante as caminhadas no deserto, areia quente, um lugar quente, perigoso. O Senhor guardou e protegeu vocês. Observe, irmãos, que Moisés fala de um passado sob a direção de Deus, no caminho escolhido e traçado por Deus pelo deserto e por 40 anos. E qual foi o objetivo de Deus em conduzir o povo pelo caminho do deserto? Moisés revela no versículo 3, ele te humilhou durante esses 40 anos nessa caminhada, te deixou ter fome, sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a conhecer o que estava em teu coração, se tu obedecerias ou não ao Senhor, para tu entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca do Senhor. Esse era o propósito. Deus guiou no deserto escasso, onde eles não tinham recurso próprio, onde eles não poderiam plantar, não tinham como colher, onde eles estavam totalmente dependentes de Deus. O deserto é isso. É a gente saber que somos totalmente dependentes de Deus, onde a nossa força não é o suficiente, nossa capacidade, nossos recursos. E ali Deus fez isso para quê? Para ver se vocês obedeceriam ou não a sua palavra. Observe, irmão, que é um aspecto de didática divina. O povo precisava entender que para viver, ele não precisava só de coisas materiais, mas principalmente de alimento do céu. Este alimento é Jesus. A gente vê as pessoas preocupadas com bens materiais, a preocupação com as coisas aqui, e as pessoas se esquecem de Jesus, esquecem de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. É claro que nós temos necessidade das coisas aqui, devemos lutar, trabalhar, correr atrás. Mas tudo isso depende de Deus. A chuva depende do Senhor. A nossa força para trabalhar depende do Senhor. A nossa capacidade mental para desenvolver nossos trabalhos depende do Senhor. Sabedoria. Tudo depende do Senhor. E nós temos que reconhecer isso. Não é a nossa capacidade, a nossa força. É Deus. E Deus, irmãos, quer que nós tenhamos um coração obediente a Ele, que nós entendamos que nós precisamos dEle, dia após dia. Este mandamento, ele só poderia ser aprendido pelas lições da humilhação, da provação, do descortinar do coração, para que o povo colocasse sua esperança inteiramente em Deus. E era isso que ali no deserto eles tinham. Uma esperança afincada, alicerçada inteiramente em Deus. O deserto não tinha rios. O deserto não tinha plantações. Então eles dependiam de Deus, né? Então, irmãos, Deus, a gente vê nesses detalhes também, né? Um detalhe importante aqui: o amor e o cuidado de Deus, o cuidado e a disciplina de Deus durante esse período. Era o amor de Deus. Deus disciplina quem Ele ama. Como o pai disciplina o filho, assim Deus disciplina a quem Ele ama. Só, irmãos, Deus disciplina com amor. Então, meu irmão, lembre-se das coisas boas que Deus tem feito em sua vida. Lembre-se. Veja como você tem crescido em Deus. Veja como Deus tem lhe dado a oportunidade de crescer, de conhecer Ele mais, de conhecer quem é você, suas fraquezas, necessidade, sua impotência, sua incapacidade, mas conhecer que existe um Deus Todo-Poderoso do teu lado, te sustentando e te guiando.
O salmista, no Salmo 116, versículo 12, diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? E por último, irmãos, em terceiro lugar, primeiro Moisés disse: olha, vocês não devem esquecer de Deus. Uma forma de vocês não esquecerem é vocês guardarem os mandamentos do Senhor e obedecer, não sob pressão, por obrigação, mas por amor. Segundo é vocês lembrar, olhar para trás e lembrar do que Deus já fez na vida de vocês, do que Deus já fez. E devemos olhar, irmãos, para trás, lembrar do que Deus já fez por nós, especialmente na cruz do Calvário, onde ali Ele envia seu Filho Jesus, envia seu Filho a esse mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Olhe para trás, olhe para a cruz, olhe para o que Cristo fez por você, o que Deus fez por nós. Em terceiro lugar, diz que a outra forma de nós não esquecermos de Deus é reconhecer o que Deus ainda fará por nós. Do versículo 7 ao versículo 10, ele narra isso dizendo: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romoeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, olha, vocês olhem para trás e vê o cuidado de Deus. Olhem para frente e vê o que Deus ainda vai fazer por vocês. Vocês vão entrar numa terra boa, né? Moisés continuou seu discurso em nome de Deus. O Deus que fez é o mesmo Deus que faz e fará. O mesmo Deus, irmãos, que fez por nós lá atrás é o que está fazendo por nós hoje, é o que fará amanhã. O mesmo Deus que esteve conosco lá atrás, Ele está hoje, Ele estará amanhã. Ele dá a terra para Israel, em cumprimento da aliança que havia firmado. Observe que a terra, ele diz, ela é boa, é uma terra rica, rica de natureza, rica, né, em todo sentido que o povo imaginasse. E iriam ter comida com fartura, água com fartura, nascentes de água, ribeiros de água, rios correndo, coisa que no deserto não havia. Frutas, que lá no deserto não tinha, eles iam ter. Casas para morar, que eles não iam ter, que não tinham no deserto, mas lá eles iam ter casas para morar. Então Deus, irmãos, estava afirmando isso com eles. Observe que a terra, essa terra era boa, era rica. Deus nunca, irmão, nos dá o que não presta. Ele sempre dá para nós o que é de qualidade. Há muita gente que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. Já veio. Deus já enviou o seu melhor para nós, que foi Jesus, para morrer em nosso lugar. Deus sempre nos dá o melhor. Deus nos dá vida aqui, mas Deus nos dará vida eterna. Deus nos dá esse mundo para nós morarmos, e nós gostamos. Embora seja um mundo de pecado, mas Deus nos dará uma nova terra, sem pecado, sem nenhuma mácula. Observe, irmãos, que Deus diz que a terra é um presente divino. Ele deseja que o povo goze a terra, desfrute de todo o bem que aquela terra poderia oferecer para eles. Este desfrutar deve redundar em louvor e gratidão. Vocês vão louvar a Deus, vocês vão exaltar a Deus por causa disso. Então, irmãos, louve a Deus por aquilo que Deus tem dado a nós, e louve a Deus por aquilo que Deus ainda te dará. A vida eterna, um corpo glorificado, um corpo glorificado.
Um corpo que não vai sentir esses cansaços que nós sentimos aqui, que a gente olha, vê o semblante descansado, com sono, por um dia puxado, acordou cedo, trabalhar, ir para a escola. São sinais da fraqueza física que nós temos. Mas que essas fraquezas não existirão no corpo glorificado que iremos receber. Na terra que nós iremos receber, a nova terra, novo céu e nova terra há de vir. Então, irmãos, Deus sempre dá o melhor para nós. Então, louvemos a Deus por isso. Ele está dizendo, olha, vocês vão receber uma boa terra, uma terra rica, ampla, que tem tudo com fartura, e vocês vão louvar a Deus por isso. Louvemos a Deus, irmãos, por aquilo que já temos recebido até agora. Louvemos a Deus por aquilo que ainda iremos receber. São promessas de Deus que hão de se cumprir. Mas Deus, irmãos, porém, conhecendo quem é o homem, Ele sabe muito bem que quando somos abençoados, nós vivemos momentos de fartura, nós temos a tendência de sermos ingratos. E Moisés está tentando dizer para o homem, não se esqueça de Deus quando vocês estiverem bem. Não se esqueça de Deus quando as coisas estiverem bem na vida de vocês. E é bem verdade, irmãos, que às vezes a gente observa muitas pessoas que quando está passando por problemas, tribulações, eles socorrem para Deus. Vem para a igreja, busca a Deus, né? E aí quando as coisas se resolvem na sua vida, some. Some como aqueles 10 leprosos que Jesus ia passando e clamaram, pediram cura, Jesus curou, só um voltou para adorar. Os outros quiseram nem saber de Cristo. Oséias, no capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim: eu te conheci no deserto. Aqui já depois do povo ter entrado, ter pecado, ter esquecido de Deus, esquecido tudo aquilo que Moisés havia falado, as gerações posteriores. Deus repreendendo o povo por meio de Oséias, ele diz assim: eu te conheci no deserto. E é uma terra seca, muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, desobedeceu-lhes o coração, por isso esqueceram de mim. Oséias está dizendo aqui, Deus falando por meio de Oséias: eu te conheci vocês lá no deserto, quando vocês não tinham nada, numa terra seca. Mas quando vocês entraram na terra prometida, vocês deixaram e permitiram que toda aquela riqueza, tudo aquilo ali, entupisse o coração de vocês, endurecesse o coração de vocês, cegassem vocês para não lembrar mais de mim. E nós, irmãos, corremos esse risco. Cuidado para quando vocês estiverem bem, vocês não se esquecerem de mim. Não lembrarem de mim só quando estiverem em apuros, em dificuldades, em problemas, mas lembrarem de mim todo o tempo. Então, irmãos, eles esqueceram de Deus, e às vezes nós esquecemos a fonte do nosso sucesso e da nossa prosperidade, do nosso bem-estar, que é Deus. Geralmente acontece o seguinte: nós esquecemos de cumprir os mandamentos de Deus. Está aí no versículo 11. Somos tomados pela soberba, esquecemos que Deus tem nos abençoado. Moisés fala isso do versículo 12 ao 14. Ele diz claramente: olha, vocês correm o risco de me desobedecerem, para não suceder que depois de terem comido, estiverem fartos, depois de haverdes edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata, o teu ouro, ser abundante, tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Está dizendo: olha, cuidado para quando você possuir alguma coisa, você não se esquecer de Deus. Quando você comprar a sua chácara, você não vir mais à igreja porque quer viver só na chácara. Quando você comprar um carro ou uma moto, você não vir à igreja, não buscar a Deus,
porque quer viver só passeando agora. Cuidado para quando você não possuir uma casa boa e confortável, você preferir ficar na sua casa boa e confortável do que vir à igreja cultuar a Deus. Cuidado para quando você comprar aquela boa televisão, fizer aquela assinatura da Netflix ou daquele canal que passa filmes bons e jogos de futebol, você preferir ficar lá diante da sua televisão, diante dos seus entretenimentos e se esquecer de Deus. É isso que Moisés está alertando o povo, que Deus está alertando a nós. É exatamente isso, né, que Israel esqueceu. Israel esqueceu disso. E eles então buscaram, se alegraram, se agorfaram dessas coisas e esqueceram-se de Deus. Somos tentados, irmãos, a tomar, sermos tomados pela soberba e esquecermos do que Deus tem feito por nós, e é Ele que tem abençoado a nossa vida. Esquecemos as bênçãos de Deus no passado, às vezes. Moisés está instruindo o povo. No versículo 15, ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, e que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Às vezes esquecemos do que Deus fez por nós. Somos ingratos, somos desobedientes, murmuradores. Achamos que aquilo que nós construímos foi com a nossa própria competência, capacidade e força. Moisés está instruindo o povo, versículo 17 ele diz, olha: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Esquecemos de Deus e substituindo por ídolos, às vezes, pelos nossos ídolos. E como disse Calvino, nosso coração é a fábrica de ídolos. E quantas vezes fazemos isso? E Moisés estava alertando o povo quanto a isso. Versículo 19, ele diz: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares por outros deuses, andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então, irmãos, essa é a exortação que Moisés faz ao povo. Ele diz: olha, não se esqueça de Deus quando vocês entrarem na terra prometida. E foi destacado 3 pontos aqui. Como que a gente não vai se esquecer de Deus? Ele diz: primeiro, pela obediência à sua palavra, movido por amor. Segundo, olhar para trás e ver o que Deus já fez na tua vida. Especialmente olhe para a cruz. Veja o que Cristo fez por você ali. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. E olhar para frente e ver o que Deus fará por nós, tendo cuidado de não nos encantarmos com esse mundo e com as coisas desse mundo e esquecer do Senhor. Eu quero fazer a conclusão dizendo: cuidado a cada um de nós com o esquecimento. Ele pode provocar desastre e perdas irreparáveis. O esquecimento de Deus, irmãos, e das suas bênçãos gera sofrimento e dor. O segredo é que, ainda que nos esqueçamos de Deus, Ele jamais se esquecerá de nós. Isaías, capítulo 49, versículo 15 diz: acaso pode uma mulher
esquecesse do seu filho que ainda a mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu da nação de Israel, mesmo virando as costas. Deus é fiel. Lembre-se disso, irmãos, no deserto ou na boa terra, que o Senhor lhe dará. Lembre-se do Senhor, seja no momento de dificuldade para buscar, clamar, seja no momento de bonança, para exaltar e glorificar a Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos instrui, nos corrige e nos repreende.